E aí, aluninha querida, fala, aluninha querida do meu coração, como é que você está? Tá de boa? Tá de boa? Espero que sim. Tatarinha, o que que nós vamos conversar hoje? Dá uma olhadinha nessa questão aqui da IFSU. Essa questão aqui é bacana porque a gente tem que conhecer matrizes e nós temos que conhecer também a parte de trabalhar bem com a parte de interpretação. Tá? E é isso que vai exigir da gente essa questão. Olha só o que diz. Ó. A temperatura da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 6 dias. Cada elemento AIJ da matriz, nós temos uma matriz A, veja que é uma matriz da ordem 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 por 6, né? Tem 3 linhas e 6 colunas, 6 dias, né? Corresponde à temperatura observada no tempo I do dia J. Com base nos dados da matriz A, analise as seguintes proposições. Tem três proposições para a gente analisar e marcar qual é a alternativa correta. Tá? Eu quero chamar a atenção de você para esse cara aqui, ó, no tempo I do dia J. A gente sabe, né, ou vamos relembrar aqui, que quando a gente fala de I, nós estamos falando da posição da linha de um elemento, e J nós estamos falando da posição da coluna de um determinado elemento. Tá? Então, o que a gente tinha que identificar aqui, por exemplo? Ó, só um exemplo. O 14,2 aqui. Ó. 14,2 está na segunda linha, então o tempo 2 ele está no dia J, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna no dia 5. É isso que a gente tinha que identificar. Então, o que, que nós temos? Ó, o tempo é o I, linha. Então, aqui a primeira linha é o tempo 1. Tá? O tempo 2 é a segunda linha. Beleza? O tempo 3 é a terceira linha. E cada uma dessas colunas é o dia. Então, vou só representar por D, tá? Ó, dia 1, primeira coluna, dia 2, segunda coluna, dia 3, terceira coluna, dia 4, quarta coluna, dia 5, quinta coluna, dia 6, sexta coluna, né? Essas medições foram feitas na cidade de Porto Alegre. Ok. E aí a gente consegue resolver as questões, tá? A gente consegue resolver as questões. Por exemplo, deixa eu pegar aqui e destacar agora para você na proposição 1, ó, na proposição 1, ele fala assim: a temperatura mínima registrada está na posição A12, ou seja, no tempo 1, no dia 2, ó, primeira linha, segunda coluna. Está aqui, ó, o A12. Beleza? Primeira linha, segunda coluna. Ele falou que a temperatura mínima está registrada nessa posição? Sim, né? Se você observar, ó, essa é a temperatura mínima mesmo, ou seja, esse item 1 aqui, ele é sim verdadeiro. Ok? No item 2 ele fala sobre a maior variação de temperatura registrada entre os tempos 1 e 2, que ele está falando que aconteceu no primeiro dia. Então esse aqui vai dar mais trabalho, porque eu vou ter que pegar aqui e olhar no tempo 1, primeira linha, e na segunda linha, e fazer a variação entre as duas temperaturas, tá? Vou colocar aqui embaixo. E aí a gente vai ter que verificar se realmente isso aconteceu no primeiro dia. Até, aliás, eu te dou a dica, né, quando tiver questões como essa, de você deixar isso aqui por último. Porque às vezes o que, que acontece? Você não precisa trabalhar com todas as proposições. Tá? Não vai ser o caso aqui dessa questão, mas em algumas questões sim. Então você iria para a proposição 3, por exemplo. Ele está falando da posição ó, A3, 4, tempo 3 coluna, tempo 3, linha 3, coluna 4, seria esse cara aqui, ó, 21 graus Celsius. Então, esse aqui é a temperatura máxima registrada assim, né? Ele é verdadeiro. Então, a gente já saberia aqui, ó, que a proposição 1 é verdadeira e que a proposição 3 também é verdadeira. Mas se você observar nas alternativas, eu tenho apenas 1 e 3 como correta, a letra A, e eu tenho 1, 2 e 3 na letra D. Então eu vou ter que analisar o 2 de qualquer maneira, mas eu já consegui eliminar pelo menos a B e a C. Né? É uma maneira também de a gente atacar as questões. Né? Então, a 2 a gente vai ter que voltar aqui e fazer aquelas variações que eu te falei. Ó. Sem problema nenhum, né? Já que tem que fazer. Nós tá certo, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui eu vou fazer bem passo a passo, e daí nos outros eu faço um pouquinho mais direto, tá? Ele quer fazer ó, a variação entre os tempos 1 e 2, e ele está perguntando justamente se é no primeiro dia. Você pode fazer a subtração entre os dois, tá? Vou fazer aqui no ladinho, ó, 12,2 em relação ao 9,4, ok? E aí se faz, né? Não esquece que coloca vírgula embaixo de vírgula, sem problema nenhum, só que aqui nós temos um problema, né? Eu não consigo fazer a subtração de 2 com o 4, não consigo tirar 4 do 2, então vai prestar aqui do amiguinho,
aquela coisa toda lá que a gente faz. Beleza. Se você fizer esse cálculo aqui bonitinho, ó, você vai chegar em 2,8. Maravilha. Tá? Mas para não precisar ficar fazendo essa armação toda, qual é a dica que eu te dou? Veja, qual é a diferença de 12,2 com 9,4? Eu faço sempre assim, eu tento arredondar alguma coisa, por exemplo, arredondar o 9,4 para 10. Aí eu consigo comparar o 10 com o 12,2 facilmente. Qual é a diferença que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma diferença de 2,2. Ok? Só que quando eu arredondei de 9,4 para 10, ó, o 9,4 para 10 eu tenho também uma diferença de 0,6 que eu tenho que pagar agora. Né? Eu tenho que pagar agora. Ou seja, eu pago com essa diferença de 0,6. Ou seja, a soma das duas diferenças aqui, ó, 2,8. Eu acho bem mais melhor de bom de Power Blast Ultra Mega Total que fazer essa operação aqui, tá? Então a variação aqui do primeiro dia, 2,8. E a gente vai fazer todos os outros. Aqui eu vou fazer um pouco mais direto. Ó, arredonda 8,1 para 8, por exemplo. Daí vai ficar 2,5, só que eu tenho que pagar 1, né? Tem que pagar 1, ele vai ficar 2,4 a variação no segundo dia. Ó, 12,4 para 15, arredonda para 13, tá? A diferença dá 2, pega o 0,6 que ficou devendo, então vai ficar 2,6. Beleza. Ó, 15,7 para 18, redonda para 16, 16 para 18,2 dá 2,2, pega o 0,3 que ficou devendo, ele vai dar 2,5, 2,5 isso, né? 2,5 é, às vezes de cabeça não vai, né? Aqui, ó, de 13 para 14,2 é 1,2, bem de boa. E no último aqui, de 11,7 para 13,1, arredonda para 12, vai dar 1,1, pega o 0,3 que ficou devendo, 1,1, 0,3, 1,4. E sim, é verdadeiro também, né? A maior variação ocorreu justamente no primeiro dia verdadeiro. Se as três são verdadeiras, a gente marca como correta alternativa D. Então, assim, não era tão difícil essa questão, né? Mas exigia da gente interpretação. Então, se você teve alguma dificuldade nesse tipo de questão, o problema é mais com a interpretação do que com matrizes em si. Daí tem que dar uma treinadinha nessa parte, tá? Tem mais questões aqui no canal de matriz, inclusive com interpretações, questões para a gente discutir, para entender bem essa parte aí de matrizes. Até a próxima, tchau!